Olá, queridos do sexto ano. Vamos iniciar então a correção do PET volume 2 do sexto ano e essa é a semana 1. Esse PET, pasmem, veio com 6 semanas e nós vamos estar aqui em todas elas fazendo essas atividades juntinho para você assimilar melhor o conteúdo com que você está fazendo, beleza? Então vamos lá sem demora. E o tema de vocês é o estudo da história e o trabalho do historiador. Nas aulas anteriores, a gente viu aí um pouquinho que era fonte histórica, né, vestígios históricos. Então agora nós vamos ver como que um historiador faz para reunir essas fontes para criar a história. Então o comecinho do texto aqui fala, né, ele compara o historiador a um detetive. Um detetive, para desvendar o mistério de algum caso, ele precisa ir atrás das provas. Então ele junta essas provas e através dos vestígios que as pessoas deixaram, ele vai criando um roteiro para reproduzir aquilo que aconteceu. Da mesma forma é um historiador. Ele vai lá atrás das fontes, seja ela primárias. Primárias é o quê? Quando você vai lá diretamente no Egito, por exemplo, e encontra lá uma múmia. Aí você vai trabalhar os vestígios, né, o que pode ter ocorrido em torno da história desta múmia e aí tudo o que envolve a esta história. Ou então ele pode fazer o quê? Ir lá pegar uma fonte secundária. O que seria uma fonte secundária? É algum livro que alguém já escreveu sobre este tema, mas ele está pesquisando novamente para encontrar novos vestígios. Então ele vai pegar essas fontes secundárias, vão reler essa história, vai pegar tudo minuciosamente para produzir o seu conteúdo. Tá ok? Então, um historiador, ele vai atrás de todas as provas, de todos os vestígios deixados aí pelos seres humanos, para que ele possa montar a história, criar a história aí de forma que vocês vão entender o que aconteceu no mundo há milhares e milhares de anos atrás, ou até mesmo recentemente nas coisas que vêm acontecendo. Ok? Mais abaixo aqui fala o seguinte: o historiador é um profissional responsável por analisar e interpretar o passado para entender o que ocorreu em um determinado período da história e construir uma versão sobre o passado. Então, para que isso aconteça, ele analisa o quê? As fontes históricas e os fatos históricos. E aqui embaixo tem uma parte muito importante que está até destacado aqui, ó, verdades. O que é essa verdade? Eles dizem sempre que a história não é uma verdade absoluta, tá? Sempre há a versão daquele historiador de forma que ele está passando a história para a pessoa, o jeito que ele montou, como se fosse o detetive montando aquele caso, tá? Então, se dois detetives diferentes pesquisarem um mesmo evento, os dois vão ter visões diferentes, embora os fatos batem, né, em conformidade, dependendo do caso e do assunto, ok? E aqui embaixo nós temos o que é rupturas e o que é permanência. Ruptura é aquilo que acontecia antigamente que não acontece hoje mais. Vou dar um exemplo para vocês. A triste história da escravidão no Brasil. Graças a Deus, houve uma ruptura. Não temos mais escravizados africanos no Brasil. Porém, o que permaneceu? Um exemplo do que permaneceu disso aí são o preconceito das pessoas com relação às pessoas de pele negra. Né? Infelizmente permanece, mas algum dia nós vamos poder dizer que isso também é uma ruptura. Então, rupturas são coisas que param de acontecer, são as mudanças que ocorrem, e as permanências são as continuidades, aquilo que continua apesar de anos e anos terem se passado. Para vocês saberem mais, eu deixei até destacado aqui, ó, para vocês derem uma lidinha, né, nas sugestões de texto, de livro, né, porque estudar história e tal, que o próprio PET de vocês trouxe. Vamos aí, então, para as atividades, ok? Número 1. Para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo. Aí tá aí, letra A, historiador.
É um profissional responsável por analisar e interpretar o passado para entender o que ocorreu em determinado período da história. Construir uma versão sobre o passado e sua relevância para a época atual. Então, gente, estudar história também é importante para você não repetir os mesmos erros do passado, tá? Tem até uma série que passa na Netflix que sempre no começo da história eles falam que está mostrando aquela história que para que as pessoas possam aprender com os erros, para que não possa repeti-las. Então a história serve muito para isso, entendeu? As coisas de ruins que aconteceram serve também de exemplo para que a gente não repita elas na atualidade. Letra B. Fontes históricas. São textos, imagens, objetos, relatos e etc. Aqui era para estar maiúsculo, né? Agora eu já posso consertar isso aqui. Que servem como vestígios do passado, ou seja, ajudam a desvendar como determinados fatos históricos aconteceram ou ocorreram, né? Deixa eu colocar aqui que eu tenho que completar essa resposta. Aconteceram. Ok. Letra C. Fatos históricos. É estudado através de vestígios e documentos. São aqueles que vão ficar marcados na história e influenciam o futuro. Exemplo: guerras, revoluções, descobertas, entre outras. Letra D. O que são rupturas? Tá aí, ó, mudanças na história que não têm continuidade. O que é permanência? Letra E. Permanências na história que têm continuidade. 2. Analise as semelhanças entre o trabalho do historiador e a do detetive. No início do texto mostra lá quais as semelhanças, né? Ó, ambos precisam usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que ajudem a explicar como o fato aconteceu. Número 3. Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Então, para que todas se encaixassem perfeitamente aí, ficou da seguinte maneira. Fonte escrita é aqui, ó, letra A aqui embaixo, a carta. Por quê? A carta é um objeto, né, uma fonte que você vai pegar que está escrita ali num papel, ela é fonte escrita, você vai ler o que está escrito ali. Letra B, fonte material. Aí está aqui o exemplo, é baú de madeira. Tudo que você pega, tudo que é vestígio, que deixou, é um celular, essas coisas, tudo isso é uma fonte material. Letra C, fonte pictória ou visual. Aí nós colocamos aqui uma fotografia, apesar que a fotografia também pode ser uma fonte material, mas neste caso aqui, como é visual, né, que você vai olhar, analisar uma foto, ela se encaixa perfeitamente aqui em fonte pictória ou visual, né, que pode ser fotografias, gravuras, pinturas e etc. Letra D, fonte oral. A fonte oral é a entrevista, porque você está entrevistando uma pessoa oralmente e ela está te contando a história, então é uma fonte oral. E a letra E, fonte audiovisual, são filmes, vídeos, entre outros que envolvem aí este formato. Ok? Entendido? Vamos para 4. Imagine daqui a 100 anos um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Cite 3 exemplos de fontes históricas que ele precisaria usar, que ele poderia usar. Então, para estudar o Brasil de 2021, o que está acontecendo aqui nesse período de pandemia, como os alunos passaram a ter aula, o que foi feito do governo para ajudar a população, entre outras coisas, eu coloquei 3 tipos de fontes. Ele pode procurar uma fonte escrita, que é nos jornais, né? Uma fonte oral, pegar o depoimento das pessoas, ou uma fonte visual com imagens do fato ocorrido, vídeos, entre outros, ok? 5. Com base na leitura do texto dessa semana, explique por que na história existem verdades ao invés de uma única verdade. Aí a resposta é a seguinte: porque cada historiador pode analisar a história com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado.
que podem variar de acordo com cada um e com o período em que a fonte foi analisada. 6. Escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão: por que é importante estudar história? Ao estudarmos história, nos deparamos com o que os homens fizeram enquanto ser que constrói seu tempo. Ela nos ajuda a ter ciência do passado e compreender o presente. Com isso, o estudo da história deve servir como instrumento de conscientização na tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. E assim nós chegamos ao fim, então, da primeira semana do PET Volume 2, tá bom? Então, se foi útil, me ajude aqui também, curte, se inscreva nesse canal para ajudar na divulgação, porque além de você que já está acostumado aqui comigo, outras pessoas às vezes precisam, né, de um esclarecimento. Existem, é óbvio, vários outros professores aí fazendo os vídeos, cada um explica a sua maneira, e às vezes, né, o meu jeito da pessoa entender pode ser mais fácil, ou talvez não, mas cada um consegue se adaptar a um tipo de pessoa explicando, ok? Eu conto com a participação de vocês, eu conto com a divulgação de vocês. Um beijo no coração, tá bom? Até a próxima!